Kátia. Bom dia, Namastê, Hare Krishna. Por favor, me acompanhe mentalmente com as reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Srimad Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 9. A morte de Prismadeva na presença do Senhor Krishna. Verso 11. Os filhos de Maharaja Padu estavam sentados ali perto em silêncio, dominados pela afeição pelo seu avô maribundo. Vendo isso, Prismadeva se congratulou com eles sentidamente. Havia lágrimas de êxtase em seus olhos, pois ele estava tomado de amor e afeição. Verso 12. Prismadeva disse: Oh, que terríveis sofrimentos e que terríveis injustiças vós, boas almas, sofreis por serdes os filhos da religião personificada. Vós não mereceis viver submetido àquelas tribulações, mas foste protegido pelos brahmanas, por Deus e pela religião. Repetindo, verso 11. Os filhos de Marahajara Padu estavam sentados ali perto em silêncio, dominados pela afeição por seu avô maribundo. Vendo isso, Prismasdeva se congratulou com eles sentidamente. Havia lágrimas de êxtase em seus olhos, pois ele estava tomado de amor e afeição. Verso 12. Prismasdeva disse: Oh, que terríveis sofrimentos e que terríveis injustiças, vós, boas almas, sofredes por serdes os filhos da religião personificada. Vós não mereceis viver submetido àquelas tribulações, mas fostes protegidos pelas brahmanas, por Deus e pela religião. Hare Krishna, gratidão pela oportunidade. Nós que agradecemos, Kátia. Obrigada, querida. Bom, então vamos aqui às referências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Chalakaya Chaksurumilitam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Vou ler então em sânscrito. Verso 11. Pandu Putram Upashinam Rajaraya Prema Sangatam Abhyachatanuragasrair Andibutena Chaksusa. Verso 12. Ahokastam Ahonyayam Yadyayam Dharmanandana Jivitum Narhata Klistam Vipradharma Chutasrayaha. Muito bem, então. Vou colocar novamente o verso traduzido. Para vocês irem aí acompanhando. E
vamos falar um pouco, né? Vamos rever essas cenas, esses últimos tempos aí, tem estado, né, tudo muito dramático. E agora Bismadeva está prestes a abandonar o seu corpo. Ele está lá deitado, né, numa cama de flechas que a gente já está vendo aí esses últimos dias. E o Senhor Krishna está sentado na frente dele. Todas as grandes almas do universo, os rishis, os brahmanas, os grandes reis, também reuniram-se ali para prestar homenagens a esse grande general e também os seus netos que vieram para prestar homenagens para o avô, né? E entre eles o rei Yudhishthira. Então, essa batalha toda foi travada por conta, né, do rei Yudhishthira retomar o trono, porque o primo estava querendo tomar o trono dele. Então, essa cena, né, a gente pode imaginar todos aqueles rishis em volta, os netos, os sábios e Krishna sentado na frente dele. Realmente é uma coisa assim impressionante, né? Muita reverência, mas ele também era um grande general. E aí no verso 11 está escrito ali que o Bhismadeva, né, ao ver os seus netos ali sentados, se emocionou. Aí fala, havia lágrimas de êxtase em seus olhos, pois ele estava tomado de amor e afeição. Então, eu só vou fazer aqui um contexto, né? Que Bhismadeva foi quem criou os netos, porque o pai deles morreu quando eles eram crianças. Então, ali estavam sentados o Yudhishthira, que era o rei, né? Arjuna, e mais os outros 3 irmãos que também tinham lutado na batalha, prestando essa homenagem, né, ao avô que eles amavam tanto, mas que acabou lutando contra eles, né? Ele lutou no exército de Duryodhana por uma série de questões que não cabem aqui agora, mas o dharma dele foi lutar no exército inimigo. E aí essa guerra culmina aqui com essa cena tão dramática, o avô derrotado, prestes a abandonar o corpo, e os netos, como está dito ali no verso, dominados pela afeição por seu avô moribundo. E essa grande personalidade que foi Bhismadeva, mesmo na hora de sua morte, ele pôde dominar o medo, dominar a ansiedade, ele pôde, através dos seus, né, poderes, que ele era muito sábio, ele tinha sido abençoado com poder escolher o momento da morte dele. Então, ele estava ali, todo ferido, né, numa cama de flechas, que não dá nem para imaginar o que seja isso, mas ele quis estar junto com, né, todas as pessoas, ele queria muito morrer, né, abandonar o corpo, olhando para Krishna, e Krishna estava sentado exatamente na frente dele. E ele pôde dominar, né, todo o medo e a ansiedade, e também derramar lágrimas de amor para os seus netos queridos, né? E ele estava muito satisfeito com a vitória dos Pandavas e com a conquista do trono por Yudhishthira. E aí, Bhismadeva começou a falar. Então, né, o verso 12. Ó, que terríveis sofrimentos e que terríveis injustiças, vós, boas almas, sofrestes por serdes os filhos da religião personificada.
Então, o avô reconhece que seus netos são filhos da religião personificada. Então, o que é isso, né? Então, o rei Yudhishthira era filho da rainha Kunti e do semideus Dharma. Então, ele era o filho do Dharma, mais justo, né? Portanto, era a pessoa mais justa, mais correta, mais adequada para estar ocupando o trono. Mas ele tinha sido posto em dificuldade unicamente por injustiça, pelo primo, né, que era terrível, o Duryodhana. Então, essa batalha de Kurukshetra foi travada apenas para combater essa injustiça. E ali no final, né, Yudhishthira, que era o rei, ele estava arrasado com esse massacre. E aí foi, assim, uma coisa muito importante que Bhismadeva fala para ele, e que fala para Yudhishthira, e que fala para todos nós. Porque todos esses versos do Srimad Bhagavatam, ou do Bhagavad Gita, de todas as escrituras, eles estão também falando diretamente com a gente, né? Então, Bhismadeva, no verso, chama a atenção para o seguinte fato, no verso 12. Todavia, fostes protegidos pelos Brahmanes, por Deus e pela religião. E aí essa fala do Bhismadeva quis dizer, né, ele falou isso para o Yudhishthira e para os Pandavas, né, os irmãos, os netos que estavam ali, ele quis dizer que enquanto eles estivessem sendo protegidos por esses 3 itens tão importantes, os Brahmanes, Deus, né, foste protegidos pelos Brahmanas, por Deus e pela religião, não haveria motivo algum para eles ficarem tão desapontados, tão tristes, né? Eles tinham cumprido a missão deles, que eles tinham que fazer. Então, com essa informação, né, que a gente pegou aqui agora, podemos entender que se uma pessoa coopera e segue os desejos do Senhor Supremo, segue as orientações dos Brahmanas e dos Vaishnavas fidedignos, e também segue estritamente os princípios do Dharma, essa pessoa, nós não temos motivo para desânimo diante dos desafios da vida. Então, não importam as circunstâncias. Claro que a vida, vez ou outra, vai trazer desafios para a gente, né? São muitos os desafios. Na família, no trabalho, na saúde. Mas, se a gente tiver uma base sólida de conhecimento, claro que os desafios vão nos afetar, a gente tem sentimentos, né? Mas a gente vai ter a compreensão para lidar com eles da melhor maneira possível. E a gente sabe que o conhecimento védico é muito vasto. É muito vasto e nos ajuda em todas as áreas da nossa vida. A gente lembra que no início do Srimad Bhagavatam, a gente aprendeu que o Vyasadeva compilou os Vedas e que eram, né, ele dividiu os Vedas em 4 volumes e aí ele, nesses 4 volumes, distribuiu o conhecimento para pessoas, né, para a humanidade. E nós, como pessoas inteligentes, a gente deve se interessar por esse manual prático de conduta. Então, primeiramente, a gente deve seguir as regras do Dharma, que é assimilar os valores éticos,
e espirituais que nos dão firmeza de caráter e justiça. É um manual de conduta, né, para a vida como um todo. Então, um dos 4 volumes dos Vedas se chama Atharva Veda. E esse Atharva Veda, ele nos ensina conhecimentos sobre a vida prática, o bem-estar. E um dos tópicos é o Ayurveda, que é um compêndio de conhecimento muito vasto sobre saúde, psicologia, alimentação, bem-estar. Então, isso é um ponto de conhecimento para a gente ter saúde e não ficar ansioso com a nossa saúde. Muitos aqui na sala já fizeram seus mapas védicos, então eles são como um manual de instrução individual, um manual para o nosso personagem, para o personagem que a gente está vivendo aqui nesse momento. E aí, o mapa védico nos ajuda a vencer e compreender os nossos desafios particulares. Então, é muito importante seguir as instruções dadas pelo Brahmana que fez o nosso mapa, porque ele está vendo ali nosso roteiro. Então, mais um ponto. O estudo das escrituras, da Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam, onde cada verso tem uma quantidade incrível de informações, de ensinamentos. E aí a gente tem aqui, né, as gotas védicas, e ouvir as gotas védicas mais de uma vez também é muito importante, porque de repente você está ouvindo, aí se distrai, passa alguma coisa, e quando você ouve novamente, aquilo, uma coisinha que você deixou passar, é super valiosa para nós naquele momento de vida que a gente está vivendo, enfim. Então, a gente está aqui nessa sala, né, com uma oportunidade de ouro para desenvolver esse personagem que nós estamos vivendo. Vocês todas lembram, mas tem aí umas meninas que são novas aqui na sala, né? Então, talvez elas não saibam que no ano passado a gente fez aqueles 2 módulos do curso Yoga da Saúde. Tinha um material incrível sobre saúde e bem-estar. Foram 20 aulas ao todo, se não me engano, 20 ou 21. Muita coisa. Muitas pessoas que estudaram, que se dedicaram para dar esse curso. O site da Seva tem muito material gratuito disponível, lá no YouTube também. É muito presente que a gente tem aqui, tudo disponível. E quem ainda não conhecer, pode mandar mensagem lá no grupo, para a Dave, que a gente orienta a acessar. Quem quiser rever o curso de Yoga da Saúde, enfim. Esse aqui é o pulo do gato. Se a gente se dedicar de verdade, nos conhecer, nos melhorar, a gente tem a grande chance de alcançar a meta suprema da vida, que é sair desse ciclo de nascimentos e mortes, do samsara. Isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem, então.